22 de fevereiro de 2024. Nesta quinta-feira, a igreja celebra a festa da Cátedra de São Pedro Apóstolo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, bom dia a todos. Vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a igreja em todo mundo celebra essa festa tão singular, né? Primeira coisa que a gente precisa saber é o que significa uma cátedra. Uma cátedra é uma cadeira, tá bom? Para a gente poder entender. Por isso, aliás, dessa cadeira, desta cátedra, que vem o nome catedral, por exemplo, né? Toda diocese tem uma catedral, né? Que nem a minha diocese é a diocese de Jundiaí. Nós temos 11 municípios que constituem a diocese e a sede, o município central da diocese é Jundiaí, e nela há uma igreja onde está a cadeira episcopal, a cátedra. E a igreja onde está esta cadeira, esta cátedra, ela é chamada de catedral, que é, no caso da minha diocese, no centro de Jundiaí. Deu para entender? Então hoje nós celebramos a Cátedra de São Pedro Apóstolo. É a sede, né? A sede, a cadeira que representa o governo, o poder apostólico. A cátedra, a cadeira de São Pedro, ela está na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Mas uma coisa importante a gente entender, tá bom, gente? Embora a Cátedra de São Pedro esteja na Basílica de São Pedro, aí é uma exceção. A Basílica de São Pedro não é a Catedral de Roma. A Catedral de Roma, onde está a Cátedra do Papa Francisco, ela é a igreja de São João de Latrão, tá? Então, para a gente poder entender um pouquinho isso, então na Basílica de São Pedro está a cadeira, a cátedra, a cadeira de São Pedro, que representa o poder apostólico, tá? Então, uma coisa muito singular, muito própria nossa, da Igreja Católica, né? Então, nesse dia 22 de fevereiro, nós celebramos esta cátedra, né? O que representa uma cátedra? Como eu acabei de dizer, representa o poder apostólico, representa a infalibilidade papal, né? O Concílio Vaticano I, né, determinou esse dogma da infalibilidade papal, quando nesta cátedra o Papa ele promulga dogmas e verdades de fé, aquilo se torna inquestionável. Por quê? Porque ele recebeu de Deus a autoridade para ligar e desligar. Lembra aquele evangelho, quando Jesus entrega a Pedro o poder de ligar e desligar? Então é esse o significado da cátedra, né? O poder divino que se derrama na humanidade na humanidade daquele pastor, né? É o próprio Deus quem governa a igreja, mesmo que a igreja se revista da fragilidade e da miséria da humanidade dos seus pastores. Isso é muito bonito. E nós vemos isso, minha gente, de maneira muito concreta na igreja, né? Começando por mim, né? Você também pode pensar na sua vida pessoal. Quanta caca que a gente não faz, não é? Quanta bobagem que a gente não faz. Quantas escorregadas, quantos deslizes, quantas frustrações, quantas decepções, quanta coisa que se a gente pudesse fazer, voltar a fazer novamente do nosso passado, nós faríamos. Por quê? Porque nós erramos, né? Nós somos pessoas errantes. Mas em relação à Igreja de Cristo, né, a gente tem que sempre refletir isso. Houve muitos erros ao longo da história desses 2000 anos de igreja. Isso é incontestável, né? Aliás, as pessoas que não querem compromisso com a igreja, elas sempre ficam falando sempre das mesmas coisas, né? A Idade Média, a Inquisição e não sei o que. Houve muitos erros. Por quê? Porque os seres humanos são errantes.
Quem de nós não erra, né? Mas uma coisa a gente tem que refletir, né? Os nossos erros, os erros da humanidade, dos pastores e dos leigos, nunca conseguiram derrubar a igreja, né? Isso é verdade. Foram erros ao longo da história muito complicados, muitas situações difíceis, mas nada destruiu, derrubou ou fez a igreja de Cristo sucumbir. Nada. Olha que bonito isso, né, minha gente? E é esta representatividade, é isso que representa a cátedra do apóstolo Pedro, a autoridade de Pedro, um ser humano frágil que governa em nome de Deus. Minha gente, quando a gente for fazer alguma coisa, quando a gente tiver que tomar decisões na nossa vida pessoal, tiver que dar passos diante dos nossos sonhos, das nossas metas, que nós também governemos a nossa história com essa mesma autoridade, né, que os apóstolos governavam a igreja, né? É ser de Deus, é deixar Deus fazer, é deixar Deus conduzir. Esse é o segredo. E a igreja de Cristo, mesmo com tanto barulho e tantas cabeçadas, é uma instituição divina, porque é Deus quem a conduz. Isso é muito bonito. Nós vamos meditar nesta manhã desta quinta-feira a primeira leitura que a igreja nos propõe. É a carta de São Pedro, hoje o capítulo 5, versículos do 1 ao 4. Caríssimos, exorto aos presbíteros que estão entre vós, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada. Sede pastores do rebanho de Deus, confiado a vós, cuidai dele, não por coação, mas de coração generoso, não por torpe ganância, mas livremente, não como dominadores daqueles que vos foram confiados, mas antes como modelos do rebanho. Assim, quando aparecer o pastor supremo, recebereis a coroa permanente da glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que bonita leitura, né, minha gente? É claro que aqui Pedro está se dirigindo aos seus colaboradores, os presbíteros, né? E aqui ele está falando para os presbíteros, pastoreiem como se fosse Cristo a pastorear, né? Com amor, com paz, com hospitalidade, com carinho, com autoridade, não coagindo, não com autoritarismo, não com interesses secundários, administrativos, né? Olha, um texto muito bonito, mas nós podemos, vocês que são leigos, podem também aplicar isso na vida pessoal de vocês, né? Todos nós recebemos incumbências em nossa vida, né? Você, por exemplo, pode ser que você nesse momento esteja no seu trabalho, né? Esteja trabalhando. Ora, todos nós temos afazeres, obrigações e incumbências. No fundo, o texto de hoje é uma grande reflexão para a gente perceber se nós estamos governando a nossa história segundo o coração de Deus. Tudo que nós realizamos, nós fazemos bem feito ou não. Nós fazemos o nosso melhor, nós demos o nosso melhor em tudo que fazemos ou não. É a grande pergunta para nós, né? Quantas vezes, diante das nossas atribuições, você percebe pessoas autoritárias, pessoas insensíveis, né? É aquela velha coisa, né, minha gente, que a gente sempre observa, né? Aquele velho ditado, né? Vocês já devem ter escutado. Você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela, né? Você já deve ter escutado esse ditado. E é bem verdade, às vezes a gente vê uma pessoa assumindo um ofício. Eu vejo muito isso na igreja.
né? A pessoa silenciosa, mansa, calma, ela assume algum ofício de poder, nossa, ela se transforma, se torna severa, rude, né? Intransigente, se torna intolerante. Por que isso? Todo poder que nós exercemos em nome de Jesus, minha gente. Jesus, mesmo em toda a questão do seu poder sendo Deus, ele não se utilizou, como diz a carta aos Filipenses, ele não se utilizou do seu poder, da sua glória, da sua divindade. Ele sempre agiu com humildade, né? Tem gente que confunde a cátedra do governo, do poder, com a cátedra da intolerância, da arrogância. Não, minha gente, esse não é Jesus. E nós também não podemos ser assim. Não podemos. Eu sempre digo, minha gente, sempre digo, você ter autoridade não é você ser autoritário, né? Autoridade é diferente de autoritarismo, muito diferente. Tem pessoas muito mansas, muito simples, muito humildes, que têm uma autoridade e um respeito dos outros, sobre os outros, muito grande, que é de se admirar. Então, o respeito, a admiração, né, a obediência, tudo isso nós conquistamos com o nosso jeito de ser, né? Que nós, meus queridos, nos nossos relacionamentos, que nós conquistemos as pessoas e não sejamos pessoas que impõem rispidamente e rigidamente um poder de cima para baixo. Em tudo que fizermos, façamos com carinho, com calma, com acolhimento, né? De maneira doce, com docilidade. É isso que nos ensina a leitura de hoje, que nós sejamos pastores daquilo que está debaixo da nossa responsabilidade, conforme Jesus assim nos deseja de nós, né? Quando vier o pastor supremo, nós vamos receber a coroa permanente da glória, se nós tivermos pastoreado conforme a vontade dele. Assim seja, né? Essa seja a nossa vontade. Eu tenho certeza que você também, morar nos átrios dos céus, morar nos braços de Deus eternamente. Eu quero estar debaixo do poder da autoridade de Jesus eternamente, num lugar, numa vida que não tem fim, num lugar, numa vida, numa felicidade que transborda para todo sempre. Que esse seja o nosso desejo. Força e coragem, desejo a vocês uma quinta-feira fantástica, cheia de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.